Olá pessoal, esse daqui é o circuito analógico proposto para rodar aquela ideia que eu apresentei no vídeo anterior. Então ele não ficou simples, ele ficou relativamente complexo para iniciantes, mas funciona, pelo menos em simulação. Então primeiramente a gente começa pela fonte, a alimentação dele é simétrica, mais 15 e menos 15. Beleza, esse aqui é o painel solar, eu tenho um resistor, uma fonte de tensão constante em série com uma fonte que vai mandar uma senoide. Essa senoide, ela vai ser de baixa frequência. A gente pode colocar 30 Hz, 1 Hz, meio Hz e uma certa amplitude aqui de variação. Isso vai simular a variação de luminosidade. Eu já fiz o teste e ele consegue corrigir. Então acho que para esse vídeo eu decido se eu vou mostrar ou não. Porque tem que deixar muito tempo carregando a simulação. Beleza. Um dos blocos mais importantes do circuito é esse cara aqui. Ele manda um sinal, uma tensão proporcional à potência que a gente arranca do painel. Então olha só, aqui eu coleto a tensão de saída do painel, rebaixo com esse divisor resistivo, e aqui embaixo eu pego a corrente aqui no painel por meio desse resistor shunt aqui, R59. Aí beleza. Quando a corrente passa por ele, a gente tem uma certa queda de tensão no resistor. Essa tensão, ela passa por esse diodo e entra na base desse cara aqui, desse Q9. Então, esse Q9, junto com o R15, ele forma uma fonte de corrente proporcional à tensão de entrada. Então, olha só que interessante, como o transistor só vai conduzir a partir de um 0,6 volts, que é justamente a tensão de condução direta desse diodo aqui, então ele já começa a conduzir um pouco, por mais que tenha 0 volts aqui em cima do resistor de shunt, quer dizer, resistor shunt. Então, qualquer corrente que passar por ele, ele já vai detectar e transformar em corrente, certo? Então olha só que interessante, a tensão passa por esse divisor resistivo, fazendo com que uma corrente apareça na minha junção base-emissor do Q7. Essa corrente é amplificada e jogada então para o R16 aqui em cima. Isso vai acontecer se a tensão do painel for maior do que 15 volts. Então ele vai fazer esse cara conduzir mais. Se for menor do que 15 volts, então acontece o inverso. Esse cara aqui vai conduzir mais. Certo? Porque a referência deles é o terra da minha fonte simétrica. E a referência do painel é o menos 15. Beleza? Então, da onde vem a corrente que esses caras vão jogar nos resistores de coletor? Essa corrente vem da fonte de corrente proporcional à tensão. Então, dessa forma, o diferencial de tensão que eu tenho aqui vai depender da tensão do painel e da corrente do painel, havendo assim uma multiplicação. Então, dessa forma, a diferença de tensão nos coletores vai me dar a potência de saída. Como a referência dessas tensões é o mais 15, e aqui eu tenho uma diferença de tensões, eu uso esse amplificador diferencial aqui para pegar essas tensões e fazer uma tensão com referência no terra da fonte lá, da fonte simétrica de 15 volts. E ao mesmo tempo, eu vou coletar essa tensão, esse diferencial, amplificar um pouco e mandar para frente. Então, nesse ponto, aqui eu tenho uma tensão proporcional à potência de entrada. Potência que a gente está arrancando do painel, certo? Aqui na frente eu tenho um amplificador inversor. Veja que os resistores são iguais, por isso o ganho dele é unitário. Dessa forma, eu só vou inverter esse sinal. Por que eu fiz isso? Porque o bloco seguinte, que seria o nosso circuito derivador, ele inverte o sinal. Além de
nos dá um sinal proporcional ali, quer dizer, referente à derivada do sinal de entrada, da variação da potência, além disso ele inverte. Então foi necessário fazer o seguinte: quando a potência aumenta, a saída do amplificador diferencial tem que baixar. Então eu tive que inverter para que aqui na saída eu tivesse uma derivada positiva, indicando que a potência está subindo, e uma derivada negativa, indicando que a potência está caindo. Então eu precisei fazer isso aqui. Esse bloco ele não é necessário para o circuito funcionar, é apenas para mostrar para vocês, certo? Então beleza, depois disso tudo, agora que a gente tem a derivada da potência ao longo do tempo, a gente pega esse sinal e joga para a nossa porta AND. Deve ser assim que se pronuncia, ou AND, não sei. Enfim, ele vai rebaixar essa tensão por meio de um divisor de novo. Vejam que agora eu vou pegar uma tensão aqui do mais 15, fazer ela passar por esse transistor. Então, esse divisor aqui foi feito de tal forma que, quando a derivada é negativa, em relação à fonte simétrica aqui, isso faz com que esse transistor conduza. Eu coloquei esse diodo para aumentar a tensão de condução. Então aqui eu tenho 0,5, quer dizer 0,6, 0,7, mais 0,6, 0,7. Então mais ou menos 1,2 volts. Então dessa forma, esse cara só vai conduzir quando tiver 0,2 volts nesse ponto. Ou seja, 0,2 volts em cima do R56. Beleza? Então, ok. A primeira condição para conduzir corrente aqui é a derivada ser negativa. Então ele passa por um outro circuito semelhante. Só que esse cara, ele vai conduzir com clock. Então quando eu tiver um nível lógico baixo aqui, esse transistor vai conduzir. Então é como se fossem duas portas. Esse cara só vai conduzir quando a derivada for negativa, e esse cara só vai conduzir quando o clock estiver em nível lógico baixo. Então ele consegue passar e chegar na base desse transistor aqui de baixo. Beleza? Então aqui o divisor resistivo ele foi feito para se adequar a esse sinal do clock, né? Aqui você pode usar um 78 não, um 555 da vida, qualquer coisa que gere uma onda quadrada na frequência correta. Então a gente tem o período aí, com esse período você calcula a frequência. Então beleza, não precisa ter um duty cycle específico. Pode ser um duty cycle meio torto, sei lá, 40%, 60%, não tem problema. Por quê? Porque ele só o que nos interessa aqui é a borda de descida. Nesse caso aqui é a borda de descida, certo? Aqui o sinal sobe, o clock vem, passa por aqui, aqui a gente tem uma borda de subida. Essa borda de subida, quando o sinal sobe, é transformada em borda de descida aqui, por esse transistor. E essa borda de descida vai fazer com que esse meio aqui, o centro desses capacitores de baixo valor, vão para menos 15 volts, que é esse nível aqui, ó, que a gente tem menos 15 volts. Você pode seguir a trilha, ó, veja que está interligado aqui. Toda essa parte aqui é ligada no menos 15. Esse circuito aqui, ele é um multivibrador que atua como uma memória. Então, se a gente liga ele, aleatoriamente ele vai ter uma saída nível lógico alta e uma saída nível lógico baixa, certo? Então a ideia é que esse cara seja o responsável pela decisão da ação que a gente vai fazer. Então olha só, a gente ligou, ele está com uma saída aqui nível lógico alto e outra baixa. Então a gente precisa fazer o seguinte: se você coloca chaves que aterrem o sinal das bases, se você aterra esse sinal, esse coletor abre. Então a gente tem mais 15 aqui. Se eu aterro essa base aqui, em um instante e solto, esse coletor abre e então a gente tem mais 15 volts aqui. Certo? Então eu quero fazer isso com um sinal só.
E toda vez que eu tiver uma borda de descida, ele inverta o estado desse cara. Então, como é que isso é feito? Ó, vejam só, eu tenho 2 diodos aqui. Então, aqui eu tenho 2 capacitores de baixo valor. No centro deles eu coloco um resistor de 10K lá para cima, para o mais 15. Então, dessa forma, o que acontece? Quando a gente liga, esse resistor vai fazer com que esse centro fique em mais 15 volts. Só que as bordas não vão ter tensões iguais. Então, se aqui eu tiver com 0, aqui eu vou ter mais 15 e aqui eu vou ter menos 15. Ou seja, eu vou ter uns 30 volts em cima desse capacitor. Se esse cara aqui tiver em 0. Se aqui tiver em 1, ou seja, mais 15, eu vou ter mais 15 de um lado e mais 15 do outro. Certo? Isso faz com que um dos capacitores fique carregado e o outro fique descarregado. Ou vice-versa, né? Se aqui eu tenho 15, mais 15 e aqui eu tenho mais 15, esse cara fica descarregado. Se aqui eu tenho mais 15 e aqui eu tenho menos 15, então esse cara está carregado com 30. Então, sendo assim, olha só que interessante. Esse cara está carregado com 30 volts, quando aqui tem 0. Se aqui tem 0, é porque há uma corrente aqui. Se tem uma corrente na junção base-emissor desse cara, é porque tem uma tensão, tem uma corrente vindo desse resistor aqui, ó, e uma tensão de um 0,6. Então, olha só que interessante. Quando o estado natural desse centro aqui é ficar com mais 15. Quando esse transistor conduz, aqui onde era mais 15, agora fica menos 15. Então, se aqui eu tenho menos 15, aqui de baixo eu vou ter uma tensão alta negativa. Certo? Por quê? Aqui era mais 15 e menos 15. Então aqui eu vou ter menos 15 e aqui do outro lado eu vou ter menos 15, menos 30. Certo? Então eu vou ter menos 45 volts aqui. Esses menos 45 volts é mais do que suficiente para desligar esse cara. Então ele é desligado. O outro lado acontece nada, porque esse capacitor está descarregado. Então ele não consegue desarmar esse transistor por causa desse diodo também. Do diodo e desse resistor aqui, ó, que carrega ele um pouco. Então ele fica mais ou menos com 0,1 volts aqui, que seja, e aqui 0,6, aí já dá 0,7 ou 0,8, o que não dá para desarmar esse cara. Então dessa forma, o capacitor que fica carregado sempre fica do lado do transistor que deve ser desarmado. Então, dessa forma, como esse capacitor é de baixo valor, a gente consegue carregar ele e descarregar muito rápido. Assim, toda vez que esse transistor liga, esse cara muda de estado. E daí ele se rearranja de uma forma que agora esse capacitor fica carregado com 30. Então ele desliga esse, aí muda de estado. Agora esse capacitor... Então esse outro capacitor é que fica carregado. E fica assim indefinidamente. Então esse circuito aqui, ele é também muito importante. Ele que é responsável por tomar a decisão. E qual é a decisão? É carregar ou descarregar esse capacitor aqui. Ou seja, eu peguei diretamente aqui da saída dele e botei no capacitor. E a saída desse capacitor vai para esse outro cara aqui. Esse cara é justamente o emulador do conversor DC-DC. Porque qual é a função dele? Ele vai drenar a corrente do painel. Então, seja o que for que você vai ligar, principalmente o conversor DC-DC, ele vai drenar a corrente do painel proporcional a uma certa tensão. Então aqui, olha só que interessante. Dependendo da tensão de gate, eu vou ter mais corrente sendo drenada do painel, certo? Aqui eu tenho uma bateria 14.4, uma bateria totalmente carregada, somente para ter alguma carga diferente. E isso aqui, por sua vez, é ligado no painel, certo? Olha só, o painel vem aqui, o negativo dele,
passa pelo shunt, depois vai para esse cara, certo? Então, beleza. Já expliquei todas as partes do circuito. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês que o que acontece se você puxar muita corrente indefinidamente. E puxando corrente, puxando corrente. O que é que acontece com a potência? Então, eu vou colocar um resistor carregando esse capacitor indefinidamente. Então a tensão só vai subir. Se a tensão só vai subir, a corrente vai elevando, 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 até ele atuar quase como se fosse um curto-circuito para o painel, certo? Então vamos lá, rodando. Beleza. Olha só, qual é a tensão do painel? A tensão é essa aqui, ó. Começa aqui, vai caindo, vai caindo, vai caindo, até chegar na tensão mínima. E agora, qual é a corrente? É a corrente que nós estamos puxando aqui para a bateria, certo? Então aí está em azul. Então vejam só, a corrente, ela vai subindo. Quando a corrente sobe, a tensão cai, fazendo com que aqui no início eu tenha uma potência muito baixa, ou seja, eu tenho uma tensão boa, mas a corrente é baixa. E aqui no final, eu tenho uma corrente alta, só que a tensão é mínima. Então, nos extremos, eu tenho uma potência tendendo a zero. E por aqui, pelo meio, eu tenho um ponto ótimo, onde eu consigo extrair a máxima potência do painel. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês a saída dessa etapa que multiplica os sinais, né? Que me dá a potência ao longo do tempo, já invertida. Então vejam só, em vermelho, a potência, ela vai... Eu vou colocar em corrente, porque em corrente ele se ajusta ali, né? Então vai ser esse resistor. Não está muito baixo. Vamos rodar de novo. Certo? Então, beleza. Aí está. Agora a gente vai pegar a corrente. Corrente nesse resistor aqui. Vamos ver se ele vai ajustar. Poxa, não ajustou. Vai assim mesmo. Pronto. Então observem só, a potência aqui em vermelho, ela vai subindo, depois vai caindo. Então aqui eu tenho um ponto de máxima, então eu vou tirar as outras curvas, né, a curva de tensão e de corrente. Agora sim a gente consegue observar melhor. Vejam só que aqui eu tenho a máxima corrente drenada. Então não adianta você puxar a corrente adoidado do painel, porque não vai dar certo. Então existe uma corrente ótima, tal que a potência é máxima. E é isso que o circuito vai fazer. Ele vai procurar estabilizar nessa corrente máxima aqui, certo? Então, ok. Agora que a gente já sabe a problemática, já sabe como funciona o circuito, vamos simular. Eu vou tirar esse resistor daqui e vou ligar no circuito de decisão, certo? Esse cara que vai carregar e descarregar esse capacitor. E agora sim, finalmente, vamos rodar a parada. Olha só a curva de potência. Então aqui está iniciando. E em um instante, ele estabiliza e segura na potência máxima. Então rodei mais uma vez aqui. Vejam só que ele estabiliza rapidamente na potência máxima e se mantém assim. Agora a ideia é mostrar o circuito de decisão fazendo o trabalho dele. Então vou dar uma pausa aqui. Então observem que o ripple previsto, ele está aqui. Então olha só, aqui na saída eu tenho as tomadas de decisão. Veja as formas de onda. Então aqui eu tenho um sinal 50% perfeito. Isso aqui independe do duty cycle do clock, por causa do acionamento em rampa de descida. Observe que aqui, quando a tensão está subindo, ele mantém a decisão
que fez com que a tensão subisse. Ou seja, essa tensão é proporcional à potência de entrada, a potência que a gente arranca do painel. Depois disso, a gente tem um DUT diferente do de entrada. Por quê? Por causa da decisão. Ah, agora não. Então, porque aqui, vamos dar um zoom. Mais um. Ah não, esse zoom aqui ele cobriu, ó. Mais um. Então, olha só. Aqui a gente tem a decisão sendo tomada lá. Então, toda vez que a tensão, que a potência vai caindo, ele troca de decisão. E essa nova decisão faz a potência subir. Vai indo, vai indo, vai indo. Aí a potência cai novamente. Essa queda na potência faz uma nova mudança de estado. E assim vai indo. Carregando e descarregando o capacitor, certo? Fazendo com que ele segure o ponto de máxima potência. Agora vamos ver a forma de onda lá nesse cara aqui. Vamos ver as formas de onda de mudança de estado. Então aqui na base, como eu expliquei para vocês, eu posso ter uma tensão muito alta. Vejam só, né? 42 volts, que é o menos 15, menos 30. Então isso aí daria 45. Poxa, que coisa, pessoal. Então aí, pessoal, acabou a energia, não tem mais o que fazer. Mas com certeza já foi suficiente para entender como funciona o circuito.